Meu nome é Daniela Salgado, sou psicóloga, terapeuta de casal, sexóloga. Márcia, a live de hoje é a linda de red, my favorite color, né? Eu sou muito do vermelho. Deixa eu voltar. Márcia, a live de hoje, não por acaso, é sobre Natal e relações familiares. O que tem a ver? Qual é a ligação? O Natal, né, as festas de fim de ano, a gente não diz que tradicionalmente são festas familiares? E no próximo sábado é a véspera de Natal, é onde geralmente se dão as comemorações. Então hoje, quarta-feira, nossa última live antes do Natal, eu resolvi falar sobre esse tema, Natal e relações familiares. Até porque, gente, chega essa época, estamos todos felizes, todos alegres, invadidos, inundados pelo espírito natalino, loucos para encontrarmos as famílias, é só confraternização, é só alegria, é só sorrisos sem nenhum estresse, certo? Só que não, né? Que sonho de consumo seria se fosse assim? Mas eu acordei e caí da cama e vi que era só um sonho. O que acontece nessa época? Sim, é óbvio que tem muita coisa boa. Confia, né? Confia que é assim. É óbvio que tem muita coisa boa, que tem confraternização, que tem pessoas que gostam mais de Natal, outros mais de Réveillon, que tem momentos muito bons, mas também é uma época de muito estresse, né? Aliás, muitas vezes este é o período de maiores desavenças nas famílias, de aumento das depressões, das ansiedades, já falo no plural. É uma época que pode ser bem complicada emocionalmente, sim. E isso se dá por vários fatores, né? Entre eles, pauleira na família, exatamente, Márcia. Um dos fatores é esse. A pauleira na família, ou seja, pensem comigo, a gente passa o ano inteiro com uma rotina, com estilo de vida, às vezes as famílias, né, cada um mora num canto do país, e aí nem se convivem muito. Chegam as festas de Natal e todo mundo se junta, todo mundo se encontra. Quando não acontece, de vir os parentes de fora e ficar tudo empoleirado na mesma casa muitas vezes. Eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que é assim, olhando para os irmãos, todo mundo casado com as suas famílias e pensar que a gente já morou tudo na mesma casa, né? E essa frase é real, porque chega uma época da vida que a gente não se imagina mais tudo na mesma casa. Só que chega o Natal e às vezes isso acontece. Deixa eu só ler aqui um comentário. Passei 7 anos longe da família. Na época deletei esta data, pois chegava, era muita tristeza. Hoje que tenho a minha família, eu estou aos poucos, bem devagar, vivendo bem simples esta data. Fábio, exatamente. Aí entra uma pergunta que eu ia fazer depois e vou refazer depois, que é: qual é a sua família hoje? Qual é de fato a sua família hoje? E isso tem que ficar muito claro dentro da gente, não só no Natal,
mas ao longo de várias decisões que a gente vai tomando na vida, várias formas de convívio que a gente vai tendo na vida também. Então é bem importante isso que tu trouxe. Márcia, Dani, como as pessoas podem lidar com o ideal passado nas redes sociais? Márcia, minha colega de academia, colega de profissão, né? Querida, tuas visões são ótimas. Exatamente isso. Eu não tinha pensado por esse ângulo em falar aqui, mas tu tá muito correta. Não é nem só o ideal nas redes sociais, mas olha só, olha a propaganda, liga uma TV, liga, sei lá, o YouTube, acessa qualquer coisa, tem as famílias comercial de margarina, que eu sempre falo. Tudo é lindo, tudo é belo, vendendo Chester, vendendo peru, né? Para isso é tudo maravilhoso. E aí entra numa das coisas que eu vou deixar de dica depois, que é cuidado com as expectativas. A gente vive nesse contexto de propaganda, de mídia, de rede social. Ou na rede social a gente só posta o nosso lado A, né? Ninguém posta o boleto que tá ali atrasado às vezes, ninguém posta quase a decepção amorosa, não sei os que usam como diário, que daí também é outro exagero. Ninguém posta o dia que acordou de mau humor, de cara virada. Então, é muito complicado a gente olhar para a rede social e acreditar que aquilo é o de todo mundo e que é sempre assim. E mesmo as pessoas que postam a fase linda, só a parte linda, não mostram algum machucadinho que sempre vai ter na família. Nenhuma família é perfeita, gente. Então, Márcia, respondendo a tua pergunta, para lidar com esse ideal lindo, maravilhoso das redes sociais, é a gente ter a ciência de que a rede social não é a rede real, não é a vida real, não é a vida como ela é. É só um porta-retrato. E a gente não fazer uma coisa... Esses dias eu estava ouvindo uma psiquiatra, de quem eu gosto muito, e ela estava dizendo que, aos olhos dela, um dos piores vilões da nossa sociedade, que mais traz estresse, depressão, ansiedade, é a comparação. E sabe que eu concordei com ela? Se a gente começa a se comparar com a vida dos outros, e a vida dos outros que é postada na rede social é o que eu digo, é o lado A do disco, não é o lado B. Vocês lembram dos discos de vinil? Tu lembra, Márcia, que eu sei bem. Então, tu é da minha geração. Então, assim, se a gente ficar se comparando e vai comparar sempre só com o lado A, porque ninguém vai saber o lado B da vida, a gente vai se frustrar. E a gente vai se deprimir, e o mesmo vai valer para as festas de Natal. Nós temos vários dados de situações de Natal que deprimem. Seja um exemplo que foi dado ali pelo Fábio, que passou 7 anos sem contato com a família, então para ele o Natal ele foi entristecendo, abafando. Se ficar se cobrando aquele tipo de Natal, tu vai te deprimir. Mas existem outras maneiras da gente lidar com o Natal, que eu vou falar depois, né? Que não precisa ser o ideal comercial de margarina. Não precisa ser o Natal da rede social. Pode ser o nosso Natal. Do jeito que é bom para nós. E com aquilo que eu disse antes, com a família que a gente tem hoje, real, concreta, com o que a gente pode ter. Porque, gente, a gente bota, e eu vou morrer dizendo isso e vou repetir milhares de vezes aqui. A gente bota essa imagem e a mídia nos prega a imagem das famílias perfeitas. Ai, só com quem a gente conta é a família. As melhores pessoas do mundo para você serão as famílias, mas nem toda família é perfeita. Vamos tirar do pedestal, nem toda família é a sagrada família. Existem famílias tóxicas, existem famílias abusivas, existem famílias que o convívio prejudica. Porque assim como existem pessoas emocionalmente doentes dentro de uma família, que podem ser nocivas para nós, por várias características, existem famílias com estruturas doentes.
E às vezes, né, como por exemplo em caso de pais com transtorno de personalidade narcisista, está comprovado que uma das maiores defesas nesse caso, porque é um transtorno de uma personalidade que não vai mudar, que é bastante perversa, é só se afastando. E aí a pessoa que tem uma família assim, como vai lidar com o Natal? Vai ter que ir porque é Natal e porque tem o mito da Sagrada Família? Ou vai se proteger e achar maneiras alternativas de lidar com o seu Natal, com as suas possibilidades, com os recursos que tem? Então, eu vou voltar um pouquinho, porque vocês fazem uma pergunta e eu me empolgo a falar. Deixa eu ler aqui. A Márcia, já li. Ana Luísa. Eu me dedico muito a tornar o Natal uma data muito alegre e acolhedora na minha casa. Todos gostam e crio memórias positivas para os filhos. Assim espero. Então, Ana, não tenho dúvida, eu te conheço, eu sei que tu é mãezona e que tu gosta do Natal. E é exatamente isso que uma das coisas que vai ajudar no futuro dos teus filhos. Tu tá criando memórias em ti, porque mais tarde, quando eles estiverem com as famílias deles e repetirem muitas das coisas que aprenderam contigo, né? Tu vai olhar e tu vai dizer assim, olha só, estão repetindo o meu ritual, eu fiz um bom trabalho. Eu deixei algo de bom dentro deles. Ou quando simplesmente tu enxergar neles, né, esse amor que tu tens pelo Natal, pode saber que de algum lugar isso também veio. Então, muito bom. Tenho certeza que tu tá deixando boas memórias. Mais um comentário aqui da Márcia. O abuso de álcool é um transtorno enorme. Sim, tens razão, Márcia. E é um transtorno enorme sempre. O que acontece? Nessa época de festas, fica evidenciado. Porque não é aquele vamos brindar, vamos beber, Natal, tudo certo, né? Vamos tomar alguma coisa, ok. Mas a pessoa que já tem o transtorno, às vezes tem famílias que têm um ritual do álcool tão enraizado e que não conseguem entender que a pessoa com transtorno, né, quem realmente tem o problema, não poderia beber nenhuma gota. E tem pessoas que, as famílias doentes vão fazer o que? Não, mas é só hoje, toma uma tacinha. Toma um pouquinho, brinda com a gente. Quando a pessoa tomar um pouquinho, ela, né, o vício já está sendo reativado e não tem um pouquinho, e daí é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho a semana que vem. Então tem essa questão, tem outras questões, que as famílias nunca estão juntos. Eu já atendi muitos casos assim, que chega no Natal, putz, vamos ter que conviver, vai dar um climão com aquele parente que tem transtorno de alcoolismo e que daí estraga a festa de todo mundo. Então sim, Márcia, é bastante complicado. E se as famílias não forem acolhedoras nisso, só piora. Tô só vendo se tem mais alguma coisa antes de eu continuar. Me engasguei um pouquinho. Essa sou bem eu na vida real, não é só cara de rede social, viu, Márcia? Eu passo me engasgando. Enfim. Olha só. Então, essa época é uma época de sensibilidade, eu diria. Pode ter momentos muito bons, como a Ana descreveu ali, mas pode trazer esse convívio complicado, muitas vezes. Algumas famílias têm um vínculo muito bom, não vamos só tacar pau nas famílias. Gostei o tacar pau ali da Márcia. Mas tem famílias que têm bom convívio, tudo bem. Agora, além disso, né, tem famílias que não lidam tão bem com estar junto. Outra questão que também vem à tona nesta época em que a gente está com essa sensibilidade aflorada são as questões dos lutos.
das pessoas que já não estão mais presentes ali com a gente. As datas de família, muitas vezes a gente senta todo mundo junto e começa a relembrar situações de família, o que é ótimo, é a parte boa também, mas daqui a pouco bate aquela saudade. Lembra como é que a avó fazia tal coisa, ou a mãe fazia tal coisa, e aí fica aquela ausência na mesa de jantar, a ausência na conversa, e conforme, tem duas situações que conforme as pessoas lidam, pode ser aquela saudade gostosa das memórias boas que esta pessoa nos deixou, como o exemplo que a Ana trouxe, né? Poxa, ela era tão legal, que aquelas quase saudade gostosa. Ou tem a questão do tempo também. Olha, eu mesma agora, esse Natal eu iria passar em Novo Hamburgo, na casa de uns tios, uma tia que eu adoro. E acabou de falecer a sogra da minha tia, foi cancelado, né, o encontro lá. Eles vão fazer uma coisinha pequena. Esse vai ser um tipo de Natal que vai ter um peso. Vai ser um ano, primeiro Natal, aquele primeiro Natal, primeiro Ano Novo, primeiro aniversário, as primeiras datas após a perda de alguém são bastante complicadas, né? Mesmo quando uma pessoa já está doente há tempo, é uma despedida, é um fim de um ciclo, é um nunca mais. Então, ó, a Ana botou sim, Dani, o luto vem forte nas festas de fim de ano. Exatamente, porque ali a gente sente ausência. A tendência é que quanto mais tempo tenha se passado, não é, gente, que a gente esqueça a pessoa, que a gente esqueça a importância que essa pessoa teve na nossa família ou na nossa vida. Mas a gente tem que cuidar para não... Parece pesado o que eu vou dizer, mas a gente não pode se enterrar junto com quem se foi, eu digo muito isso. Porque tem pessoas que param de viver junto, porque o luto maior é de 3 a 6 meses, mas passa todo um ano, cada um de nós tem um tempo que ainda fica elaborando essa perda. Só que vai chegando uma época da vida que a gente vai tendo que lembrar que a vida continua, que aquela pessoa se foi, mas a gente tem quase como uma obrigação de assim, vamos aproveitar o que nós ainda temos, a vida que nós temos, e nesse caso filhos também, criar essas memórias, porque se eu ficar só enlutada, digamos, nas festas de fim de ano, só lembrando da ausência com aquele peso, eu também tô passando esse registro para os meus filhos e eu tô deixando de aproveitar alguma coisa boa na minha vida. Por exemplo, o Natal em família, a parte boa dele, né? Então, conforme eu lido, como eu ia dizendo, ou eu vou lidar pensando, ai, mas faz tanto tempo que eu perdi o fulano, mas ele ia adorar ver isso, ia adorar ver os netos, os bisnetos, sei lá o quê, ou eu vou dizer, que saudade boa, olha o que ele fazia, olha o que aprendeu, eu tô fazendo igual a ela, mas deixar uma coisa mais fluida, deixar aquele gostinho da saudade das coisas boas que a gente viu. Eu tenho boas histórias para lembrar e para contar. Se a gente lida assim, isso não tem preço. Porque a gente segue, a gente não esquece, a gente homenageia quem se foi, mas a gente segue a vida. Acho que a própria pessoa que se foi não ia gostar que a gente ficasse só um Natal, 5 natais, 25 natais, só conectada com a perda, né? Mas sim, seria a continuidade dos rituais bons que essa pessoa possa ter nos passado. Então, esta é outra questão que pode trazer algumas dores na hora do Natal, né? Outra coisa, Natal, fim de ano, festas em geral. Outra coisa que pode mexer também é a ansiedade. Quando o ano tá acabando, né? Embora a gente saiba que é só um ano acabando, né? Que tudo continua na segunda, dia 2, dia 3, dia 4, vai continuar. Mas é um ciclo também, é um simbolismo de um ciclo que encerra. E quando esse ciclo tá encerrando, tá chegando o fim do ano, a gente às vezes começa a se questionar.
Eu tô implicando aqui, tô com umas guampinhas me incomodando. Deixa eu tirar as guampinhas. Quando esse ciclo tá encerrando, a gente começa a se questionar o que a gente fez durante esse ano que passou, o que a gente não fez, o que a gente gostaria de ter feito diferente. E isso também pode nos sensibilizar, se a gente conseguiu fazer minimamente o que a gente queria, ou se foi um ano que teve mais dores do que ganhos. Eu já tô juntando Natal e Ano Novo, que vem as festas tudo meio junto. Ou a gente pode ter aquela expectativa da ansiedade, como é que eu vou lidar com o novo ciclo, como é que vai ser bom, não vai ser bom, né? Então, todas essas questões de encerramento podem sim e costumam estar junto nesse apanhado de coisas que nos deixam sensíveis no final de cada ciclo e nas festas de fim de ano. Bom, só que essa questão do estresse pré-festas, que eu vinha falando no início, do sonho comercial de margarina, não se dá na noite, na véspera ou no dia de Natal. Não se dá no dia da festa. Oi, gera uma pressão emocional, exatamente. Tem toda a razão. A gente fica com essa pressão, com essa tensão. E outra coisa, eu tava ontem ouvindo umas pessoas falarem no lugar que eu tava. Não, parece que o mundo vai acabar, né? Tem que comprar tudo, tem que deixar tudo pronto, tem que deixar tudo presente, compra de mercado. Parece que vai acabar o mundo. Calma, o mundo não vai acabar. Vai ser uma noite, um jantar, uma confraternização e no outro dia é vida que segue, né? Só que o que eu ia dizer é que essa ansiedade já começa bem antes, seja com essa questão do que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprontar, o que eu tenho que comprar, para quem, quando, onde, quando, enfim, como. Mas também tem outra coisa, onde, principalmente agora eu vou entrar nos casais. E é setembro, é outubro, é novembro, logo vem o Natal. Com que família, com quem a gente vai passar o Natal? Onde a gente vai passar o Natal? De que tipo de comemoração a gente vai fazer nesse Natal? Gente, vocês não fazem ideia de quanta discussão eu já acompanhei em função de decisões como essa, que parecem básicas ouvindo assim. Mas pensem comigo, principalmente os primeiros natais de um casal, tá? Até ontem, vamos pegar um casal, porque cada etapa do ciclo de vida é um tipo de negociação diferente. Então, tem ganhos diferentes e tem estresse diferentes também, né? Tem discussões diferentes. Então, vamos pensar assim, estava a vida inteira eu passando o Natal com a minha família, outra pessoa passando o Natal com a família dela, e tá tudo certo, é sempre assim, e tem os rituais. Porque as famílias têm seus rituais. Agora nós estamos namorando ou nós fomos morar junto, recém-casados. E agora? Eu quero passar com a minha família. E o outro diz, bem capaz, Natal sempre é na minha família. Não tem negociação. O que fazer? Aí entra aquele comentário que eu fiz antes, quando o Fábio botou um depoimento dele. Primeira coisa, em qualquer negociação de casal, a gente tem que pensar. Quem é a tua família hoje? Com quem tu estás
né? Vamos pegar esse casal hipotético. Com quem tu estás formando uma família? Hoje não é mais só tu. Então, aquela história de eu tenho uma tradição familiar e tem que ser sempre o Natal com a minha família, agora mudou. Agora tu vai criar uma nova tradição com a tua parceria. Porque agora existem 3 famílias envolvidas. 3, Daniela? Claro que 3. A família de origem de um, a família de origem de outro e a família que está se iniciando. E isso tem que ficar muito claro, porque quando a gente fica só querendo seguir as tradições da família, só escolhendo a família da gente, a gente está mostrando que a gente não saiu da família de origem. E tem nome, família de origem, eu digo em quase toda live isso. A família nuclear é a família que a gente constitui hoje, e essa tem que ser priorizada. Meus pais vão ficar tristes se eu não passar Natal e Ano Novo com eles. Tá, mas e os pais do teu marido, os pais da tua mulher, enfim, não vão ficar tristes? Os pais do outro não têm sentimentos aos teus? E, gente, parece tão óbvio olhando assim, que há que ser negociado, mas as pessoas, na hora que falam em família e coração e não frustrar a família, as pessoas cegam. Ou botam viseiras. Então, deixa eu responder aqui a Ana. Dani, os adolescentes que namoram e querem passar as festas na casa do namorado. Ana, depende do namoro, é mais ou menos o que eu vou falar assim, ó. Só para eu concluir quanto ao casal recém-casado, ao casal começado, ao casal morado junto ou ao casal de namorados, tá? A gente tem que levar em conta uma negociação. Então, se este casal se dá igualmente bem, ela se dá bem com a família, porque a gente começou falando com dificuldades, mas o se dar bem pode trazer dificuldade no sentido do eu quero puxar só para mim e outro só para outra. Há que haver respeito pela sua família e há que haver respeito pela família do outro também. Então, o que a gente pode fazer? Existem várias maneiras. Por exemplo, casal de namorados, como a Ana falou, quer passar as festas na casa do sogro e sogra. Olha, é na mesma cidade, dá para cada um, por exemplo, passar com a sua família de origem, se é namorado, mais recente, e depois de um determinado horário, digamos, no Natal, depois da ceia, o namorado vai na casa da namorada, no Ano Novo a namorada vai na casa do namorado, depois da ceia. É uma possibilidade. Se dividirem. Ou vamos os dois até tal horário na casa da família de um no Natal e depois na de outro, se é na mesma cidade, e depois troca no Ano Novo. É outra possibilidade. O que não pode haver é rigidez. Outra possibilidade, são recém-namorados, a família se opõe, depende da idade. Se é namorado adolescente, as famílias 15, 16 anos, as famílias dizem não. Namorados recente, eu quero meu filho ou minha filha comigo, o outro quer seu filho ou sua filha lá. Mas se são já namorados mais velhos, quanto maior os filhos, menor a ascensão dos pais. Filhos que já trabalham, que já têm sua independência, bom, aí não é mais pai e mãe que mandam. Aí eles têm que saber se organizar e têm que negociar. Então, neste caso, né, desse casal hipotético que eu falei antes, espero ter te respondido, Ana, dos namorados. Neste caso do casal hipotético, o que a gente vê? Eu, Daniela, costumo sugerir uma negociação se ambos querem passar com as suas famílias. Vamos negociar. Um vai ter que priorizar o Natal, vai ter que abrir mão do Natal na sua família, digamos, e passar com a família do outro. E o Ano Novo, abre mão da outra família e vamos passar com a nossa, com a minha. Então, Natal numa família, Ano Novo na outra. Eu particularmente acho isso ideal. Mas eu já vi casais casados que diziam:
eu não abro mão, ambos diziam, eu não abro mão da minha família de origem. E cada um ia passar na sua família de origem. Acho que esses dois ainda estão ocupando o papel de filhos e não estão, eles ainda estão na casa de papai e mamãe, mesmo emocionalmente, mesmo que não tenham saído, que tenham saído fisicamente, que estejam morando com alguém. São duas pessoas que estão rígidas na família de origem. Esses já denunciam problemas que vão ter no futuro de negociação no casal, de priorização do casal, né? Porque, mas não dá pra ninguém fazer nada separado. Claro que dá, eu mesmo digo, tem que ter um momento individual. Sai com as tuas amigas de vez em quando, ou sai com os teus amigos. Agora, essas festas de família, e o casal ficar tão leal à sua família de origem e abrir mão da família que está se formando, mostra que eles não estão inteiros nessa família ainda. E que ainda estão os filhinhos querendo agradar papai ou mamãe ou querendo só o colo de papai e mamãe. É complicado. Outra coisa, só antes que eu continue, lembrei. Outra possibilidade que às vezes eu vejo quando são cidades próximas ou na mesma cidade é o seguinte. Olha só, o Natal na minha família é comemorado na véspera, o 24 para 25 de noite. Na tua família de origem é comemorado o almoço no dia 25. Então eu já vi casais que conseguem fazer isso, passam a noite na casa de uma família de origem, comemoram ali, e o almoço do outro dia na casa de outro, e tá tudo certo. Então vejam bem, tem inúmeras possibilidades de negociação. A que eu não acho legal, e como eu disse, a gente sempre, eu não posso nunca, em questões emocionais, ser rígida assim, ó, Natal é assim, Ano Novo é assim, a negociação é essa, por quê? Porque eu sempre tenho que levar em conta a fase do ciclo de vida que as pessoas estão, a idade. É muito diferente eu falar sobre um casal de namorados de 15 anos, que ainda não tem autonomia, que ainda a família de origem, né? Eles são ainda filhos e tem que ser, e os pais são responsáveis e ponto. É um tipo de conduta, é um tipo de negociação. Já filhos de 25 anos, independentes que trabalham, é outro tipo de negociação. Então, casal nem sempre é tudo igual, tem que contextualizar, tá? Agora, fora esses adolescentes, os casais já adultos, namoro sério, ou morando junto, ou casados, enfim, eu acho a pior alternativa essa de cada um passar com a sua família de origem, de separar o casal. Porque eu já acho, aos meus olhos de terapeuta de casal, já leem como uma questão sintomática, já é um sintoma de que este casal não assumiu esta relação como a principal e não está em completa sintonia, ainda estão muito filhos, né? E aí, se a gente pensar, tá? Falando até agora, eu contextualizei com o casal o início de vida 2. E se esse casal tiver filhos? E aí? O que acontece? Vão separar os filhos? Não, mas foi a vida inteira cada um na sua família, então tá, teus filhos vão ser bolinha de ping-pong? Aí vocês levam os filhos pra cá, pra lá, vai ter que escolher qual pai, mãe, avós. Faz sentido? Então, adultos fazem escolhas e fazem escolhas priorizando a sua família atual. Então, por isso que eu volto a dizer, é bom desde o início, né, em casais de adultos, que vão se acostumando que, gente, relacionamento é escolha, a gente escolhe abrir mão de algumas coisas para ter outras. Então, por isso, eu acho a melhor opção essa. Esse ano o Natal é na minha família de origem e o Ano Novo na tua. Ano que vem a gente troca. Ah, não, ó, a minha família nem é muito Natal, então pode ser sempre o Natal na tua e o Ano Novo na minha, beleza? São as possibilidades de cada casal. Quando vierem os filhos, esses filhos já estão neste esquema, porque senão vai começar toda uma outra discussão depois.
Mais uma questão. E casais com filhos, casais separados com filhos? Como é que a gente lida? Casais separados que têm filhos, passam tudo junto? Não, isso daí tem vários vídeos meus gravados aqui, mostrando que quando acaba uma relação, acabou aquela família. Então os filhos vão, não é nem bom para os filhos ficarem convivendo com pai e mãe como se fosse ainda uma família, né? É sem inimizade, mas sem a falsa manutenção de uma família que não existe. Porque tem uma série de consequências no que não é real. Inclusive a não aceitação de novos parceiros. Então, qual é o ideal em casal, ex-casal, né? Que tem filhos? A mesma coisa que eu falei, só que em vez das famílias, agora vamos começar, tem duas questões para resolver. Uma questão é, este ano os filhos ficam no Natal com um dos genitores e no Ano Novo com o outro. E tá tudo certo. A gente vai se adaptar, eles vão se adaptar, todo mundo vai se adaptar. O ano que vem, troca. Não, Daniela, mas conosco sempre foi assim. Eu sempre priorizei o Natal e a outra parte priorizou o Ano Novo, então a gente combinou até com as crianças de ser sempre assim. Para vocês tá bom? Tá tudo certo. E são coisas que a gente vai resolvendo. O que não pode agora é todo Natal e Ano Novo ficar uma briga entre os genitores, querendo, não, mas eu quero Natal e Ano Novo, o outro quer Natal e Ano Novo, e as crianças no meio dessa briga. E aí, gente, sim, ao contrário do que a Ana falou lá no início, de tentar criar memórias afetivas boas para os filhos, vocês vão estar criando traumas para esses filhos sobre essas datas de Natal e de Ano Novo. Então, aí, nesse caso, a gente pode ver mais coisas mexendo, né? Quando é separação recente, agora eu vou sair dos filhos e vir para os adultos. Aqueles lutos pelas pessoas que não estão mais, a cadeira vazia na mesa, eu diria que tem gente que ainda vai estar passando pelo luto da família como ela era antes, a dor, ou como é que eu vou, quando eu não tô com as crianças, eu vou passar Natal sozinho? Temos possibilidades sobre isso, depois a gente pode falar nisso também, né? Mas a primeira coisa que eu tô trazendo é essa negociação. Então tá, decidiu, Natal vai ser comigo, com os filhos. Agora sim eu vou passar com a minha família de origem e meus filhos, ou eu vou sair só com os meus filhos, fazer uma viagem de Natal. Então são todas as questões de negociações que já vão deixando muita gente estressado, né? Eu ia brincar no pré-natal, mas pré-natal é pré-nascimento. Mas enfim, antes do Natal ainda. Deixa eu ler aqui. Elaine, oi. Foi sempre assim conosco, até que genitor não demonstrou mais interesse e acabou. Muito triste, realmente. Né? É triste quando dá briga, que ambos querem as duas datas, e é triste quando alguém abre mão dos filhos. É bem triste. Por isso, o ideal é ir já. Quando se faz, e aí tá a Ana Luísa, advogada, para confirmar, quando se faz a separação, uma das primeiras coisas que a gente indica é justamente isso, já fazer o plano de parentalidade, já deixar esse tipo de questão pré-acordado. Porque aí é um estresse a menos nesta fase de Natal, nessas datas, né? Nessa fase de final de ano. Além de todas as outras questões de sensibilidade que a gente tem. Tá bom? Bom, aí, além de tudo isso, onde vou na família de um, vou na família de outro, tem mais uma questão que a gente tem que também trazer. Só uma lembrança. Você já é adulto, sabia?
E como adulto, esse casal, referência hipotético que a gente estava falando, também pode ser o anfitrião do Natal. Então, às vezes, uma outra via é essa. Olha só, nós não vamos nem para a família de origem de um, nem para a família de origem de outro. Esse ano a gente vai convidar, a gente quer passar na nossa casa e a gente quer convidar vocês para fazerem parte e virem comemorar aqui em casa. Nós vamos ser os anfitriões e podemos juntar os dois lados. É uma hipótese para este casal, né, que está se formando, esse casal já com filhos. Daniela, mas e se alguém não quiser mudar a tradição de família? Bom, aí eu volto àquilo que eu disse no início e estou repetindo. Quem é a sua família? A sua família de origem é de origem. Daqui a pouco, se tu diz, não, esse ano eu quero priorizar, quero aproveitar a minha casa, tem a estrutura, tem tudo de bom aqui, e convido de coração aberto, quem quiser vem. Agora eu não vou deixar de fazer o que a minha família nuclear deseja, porque pai, mãe, irmão, irmã, eles não são mais a minha família nuclear, isso tem que ficar muito claro. Eles são parte da família de origem, sempre vão ser família, mas eu não tenho mais que atender sempre aos desejos desta família. Eu tenho que priorizar a família que eu constituí hoje. Então, tudo isso são as questões que permeiam as decisões natalinas e de ano novo, enfim, e que tem a ver com as tensões que começam a surgir antes ainda das festas. Eu nem cheguei no convívio ainda. A gente tem mais 15 minutinhos, mas vai dar. Gente, olha só. Então tá. Então teve toda essa questão do antes. É a minha família, é a tua família. Não, a minha família somos nós. Lá são as de origem. Qual delas? Vamos negociar. Ufa, decidimos. Vamos então nos dividir. Ou vamos então juntos, o casal, mas dividir as festas. Uma família para o Natal e outra família de origem para o Ano Novo. Na casa de quem que vai ser? Como vai ser? Aí entra uma outra questão. Gente, às vezes tem coisas que parecem até bobas. Mas vocês já ouviram aquele ditado que o combinado não custa caro? O que é combinado não custa caro? Então assim, ó. Quando vem datas de Natal, de Ano Novo, vem os encontros, vem as comemorações, vem as coisas boas, mas vem a trabalheira, vem o preparo, vem a preocupação e vem os gastos e vem a arrumação depois. Vamos falar da vida real? Vamos ser práticos? Então, assim, muitas vezes eu vejo, vai todo mundo para casa de fulano de tal, todo mundo se empolera lá, e a dona da casa fica fazendo compra, fazendo mercado, fazendo rancho, arrumando tudo. Quanta gente chega depois esgualepado pós-Natal, dizendo, não aguento mais. Tô moída. O meu Deus, saiu do meu orçamento, que quebradeira. Então é muito importante, por que não a gente poder falar em fulana, quem sabe em vez de tu, né, vocês donos da casa assumirem tudo, se a gente mora na mesma cidade, quem sabe cada um leva um prato, por exemplo. Não, ela disse que quer assumir tudo. Custa a gente se oferecer? Ou custa a gente se oferecer para dizer, vamos comprar, fazer encomendar tudo e rachar, cada um paga um pouco? Tem pessoas que dizem, não, tá tudo certo, eu já encomendei tudo, não quero ajuda. Eu mesma comentei com vocês que eu ia a Novo Hamburgo, na minha tia, com as minhas filhas, passar o Natal, e não deu, em função desse luto,
Mas eu fiz essa pergunta, o que tu quer que eu leve? O que tu quer que eu faça? Nada. Eu digo, então aqueles doces que tu gosta, tem os doces aqui de Passo Fundo, se a Juliane da Divino Sabor Passo Fundo tá aí, tem uns bombons ótimos, e eu sempre levo, eu digo, deixa que eu vou levar o centro, a sobremesa por minha conta. A gente tem que ter uma certa iniciativa, eu acho que é um bom senso quando a gente vai na casa de alguém. Né? Cuidar, não se espalhar na casa do outro, se a gente vai ser de hóspede, ou se é só para janta na mesma cidade, levar alguma coisa, se oferecer, tentar ajudar. Isso vai diminuir um tanto do estresse para os donos da casa. Se eles não quiserem, tiver estrutura, tudo bem, mas tu fez tua parte. Gente, parece besteira, mas isso, pensem assim, tá todo mundo com essa sensibilidade de final de ano que a gente já falou. Todo mundo, ok, muitas vezes querendo se encontrar, querendo se ver, mas não se convive toda hora. Então, se vai chegar na casa de alguém e já tá esse clima de cansaço, de peso, já diminui a sensação da alegria da festa e do bem-estar. Então, as coisas práticas e concretas também têm que ser pensadas, porque vai ajudar na dinâmica de deixar mais leve a confraternização. Porque senão sempre vai ter um que vai sair dizendo, só eu fiz tudo. Tô morta, né? Bom, mais uma questão que eu lembrei agora das pessoas que estão sozinhas. Quem ou não tem um parceiro, ou quem separou, que a gente falou antes, e os filhos estão com outro genitor. O que vai fazer no Réveillon? Isso, Fer! Ai, que bom te ver aí, amiga. Sempre ser gentil quando é convidado para uma confraternização. Gentileza, tanto no que leva, no que não leva. Leva uma bebida, leva alguma coisa que não quer nada, mas também gentil no trato. E essa gentileza entra nas dicas, bem lembrado, eu não tinha posto com essas palavras, de como lidar no Natal. Só antes de chegar lá, eu quero falar da pessoa que está, eu diria assim, desfamiliada, né? A melhor surpresa que eu podia ter, minha filha entrando aqui, a mais nova. Oi, Dorinha. Eu tenho que parar e dar um oi pra ela, gente. Vocês me dão licença, né? Olha só. A pessoa que está sem... Já falo, Márcia, já falo. A Márcia perguntou aqui, e Natal para os não sociáveis? Os não sociáveis, se eles realmente vão na confraternização de Natal, eu diria que primeiro, eles se preparem antes. Eles de antemão já se trabalhem olhando, é o autoconhecimento, é tudo. Olha para dentro e pensa, eu não gosto de junção. E eu não vou me escapar esse ano da junção. Vou respirar fundo. Vou fazer o meu melhor, mas eu não preciso. Nem vai ser a alma da festa, fica mais... Não vai fazer cara de emburrado que vai atrapalhar a festa dos outros, mas vai ficar na sua. Vai sem expectativa, já vai se treinando para chegar lá, cumprimentar todo mundo... Faz aquele, eu digo, sorrir a cena, sabe? Sorrir, ser gentil, como a Fer falou. Porque se tu vai, ou tu não vai. Mas tu vai, tenta ser gentil. Tenta levar, ajudar dentro do possível. Mas não precisa ficar do início da confraternização até o final. Vai, fica um pouco, janta, interage. Com licença, já tá na minha hora, né? E cuidar, tem que ter mais cuidado ainda, porque a pessoa que não é sociável procura ficar meio irritadiça, tende a ficar meio irritadiça nessa hora. Então vai ter que cuidar seu humor para não ficar irritadiça, não descontar nos outros a minha falta de socialização. É um treino, Márcia. É um treino. Ou vai fazer essa outra coisa que eu ia dizer, que embora Natal e Ano Novo sejam datas de família, nem sempre a gente está com essa possibilidade.
E aí, o que tu pode fazer? Tu pode ou escolher se tem turmas de amigos que também estão, moram longe de família ou alguma coisa assim, passa Natal com amigos. Ou faz o convite para fazer na tua casa, né, com a turma dos que estão avulsos também. Ou aceita convite de amigos para ir passar com eles. Ou eu acho uma grande alternativa, porque todo mundo sabe que eu amo viajar. Pode fazer uma viagem, em vez de pensar, estou sozinho no Natal. Vou ir, se leu para uma pousada, aproveitar a paz e fazer minha própria confraternização. Ou simplesmente, gente, não é problema passar o Natal ou o Ano Novo sozinho. Vocês sabiam disso, que é possível? Aí entra aquilo que alguém me perguntou lá no início, acho que foi tu, Márcia, sobre, né, as exigências. Mas Natal tem que ser em família, essa coisa de família de Instagram, Natal de Instagram. Essa é a realidade do outro. Ou eu vou ficar me comparando, aí a escolha é minha, ou eu vou ficar me comparando, chorando no cantinho, porque eu tô sozinha, abandonada nesse Natal. Ou eu vou dizer, vou abrir minha espumante, seria uma coisa muito Daniela. Quem me conhece, a Fer que tá aí sabe que é muito jeito Daniela de ser. Vou pegar minha espumante, ver minhas séries, meus livros, ou a casa é só pra mim hoje. Que beleza. Assim como seria uma beleza passar em família, entendeu? A gente escolhe como a gente vai lidar com a situação. O ano passado, eu tenho um primo em 2º grau, ele é psiquiatra. E ele escreve no Face alguns textos que eu adoro ler. E o ano passado ele colocou um texto pós-natal, justamente sobre isso. Se ele tiver lá ainda, eu vou pedir autorização para ele. Oi, Lina! As minhas 2 filhas estão aí. Sim, eu vou ver Harry Potter. Sim, lá em casa a gente já combinou. Como a gente não vai no Novo Hamburgo, vamos passar nós 3, minhas 2 filhas e eu. E tá combinado, eu já comprei tudo para fazer a ceia bem bonita e bem gostosa para nós. E nós combinamos que vamos fazer o nosso ritual, que é assistir Harry Potter, que as 3 adoram. Vamos maratonar Harry Potter esse Natal. Que melhor que isso? Entenderam? Cada um faz conforme lhe dá prazer. Desculpa, não é só nós 3, tem a Chanel, a nossa cachorrinha. Já é segunda o xingamento que eu recebo essa semana, que eu falei, é a 2ª vez que eu falo, nós 3 vamos passar o Natal. Não, nós 4 vamos passar o Natal. Tem razão, minha filha, a Chanel vai estar no centro de tudo, pode deixar. Vou fazer o pratinho da Chanel ali do lado da mesa, não te preocupa. Então, gente, assim, são as escolhas. Esse ano mesmo eu ainda tô pensando, elas vão passar o Natal comigo, vou me usar de exemplo, e vão passar o Réveillon, vão viajar com o pai delas. Eu tenho convite, eu tenho uma grande amiga que me convidou para ir para Floripa na casa dela, até pensei em ir. Tem outras amigas que também me convidaram para passar o Réveillon fora daqui. E eu pensei, eu acabei de voltar de uma formatura, de uma viagem essa semana, né? Tava para viajar no Natal. E já tenho outra viagem agendada agora, meio de janeiro. É muita coisa. É despesa, é dia sem trabalhar, que eu vou seguir trabalhando normal. Acho que eu vou ficar, estou ainda pensando, mas é muito provável que eu faça esse exemplo. Abra minha espumante, tenha a minha ceia, maratone as minhas séries. E, gente, não é uma vitimização, pelo contrário. Eu tenho prazer na minha companhia também, acho que vai ser muito divertido. Eu e eu mesma. Então, vocês entendem que o que eu prego é o que eu prego, eu faço primeiro. Senão eu não pregaria. Mas é uma questão da gente escolher como a gente vai lidar. Daniela, minha família tá espalhada, também teria que viajar. Entendeu? É todo mundo longe de fora. Então são as escolhas. E
pode ser muito bom. Eu tava falando de um texto do meu primo. Mano, eu vou citar teu nome, é o apelido dele. Wilson Riff, ele é psiquiatra e o ano passado ele botou que tinha passado o Natal em casa, sozinho, que tava super bom. Por que a gente é obrigado a fazer junção, a fazer coisas? Por que a gente não pode fazer coisas que nos deem prazer? E eu achei fantástico aquele texto dele o ano passado. Quando a gente aprende a tirar prazer de cada situação que nos acontece na vida, estar sozinho, estar com família, estar com amigos, tudo pode ser bom. Se a gente souber lidar bem com cada uma dessas situações. E escolher as pessoas, às vezes, entre estar com pessoas que não nos façam bem e estar sozinho, entre estar com aquilo, como o Fábio falou lá no início da live, com famílias que são tóxicas, que vão pesar, pessoas, né, com relações não saudáveis, a gente tem que pôr na balança, porque a vida não é o comercial de margarina, gente. A vida nem sempre vai nos dar exatamente o que a gente quer e a gente vai ter que saber. Eu brinco, não é nem fazer a limonada com limão, eu brinco, eu vou fazer a caipirinha com limão. E é possível. Bem, aí, até aqui, deixa eu só ver se eu perdi algum comentário aqui. Tem ansiedade, depressão. Em ansiedade e depressão a gente não vai conseguir entrar muito hoje, não. Né? Até porque já tá fechando 1 hora de live, eu falo sem parar, e que bom, fico feliz que vocês participam e falem. Mas assim, a pessoa que já tem tendência à ansiedade e à depressão pode ficar mexida assim nessa época de final de ano, de festas, de família. Então eu acho que é um cuidado redobrado, é um monitoramento maior, né? É saber fazer essas escolhas, começar a aprender a fazer essas escolhas que eu falei agora sobre como eu vou lidar. E aí entra algumas dicas para quando você estiver com a sua família ou com a família da parceria. Porque eu falo com a sua família de origem porque tem pessoas que vão passar, digamos, uma das datas com a sua família de origem e geralmente o que acontece? A tendência às vezes é a gente ficar mais mexido com a da gente, porque a do outro é a família do outro. A gente tem a tendência a não ter a mesma expectativa que a gente tem com a família da gente. Não tem a mesma história, não tem as mesmas vivências, a família do outro é do outro. Se a gente separar, o que é o correto? Devolve para o outro. Aliás, é contraproducente ficar convivendo com família de ex. Sigam minhas lives, meus vídeos, que eu explico o porquê e o que isso atrapalha a vida da gente e a vida do ex e de todo mundo. Mas enfim, né? Ficar puxando família ex e família de ex. Mas, então por isso que a família do outro mobiliza a gente menos. A menos casos que tenham atritos, que tenham brigas, aí é outra história, que tenha não aceitação da relação, tá? Mas não vai dar tempo para eu entrar em tudo agora. Mas então eu quero deixar alguns comentários aqui e tem algumas coisas que tinham escrito na caixinha de perguntas. Bem, quando você estiver com a sua família de origem no Natal ou no Ano Novo, primeira coisa eu já falei, negocie antes. Negocie, tipo, o que nós vamos fazer, como é que vamos fazer, não é ser rígido e querer dar regras, mas quem precisa de ajuda, o que não precisa, o que é falado já alivia. Segundo, cuide das suas expectativas. Não vá com a expectativa lá em cima, tô indo e vai ser a melhor festa e vai estar todo mundo sorrindo e todo mundo de bem. Gente, pode ter alguém que seja o antissocial, que a Márcia falou, que não esteja com aquela cara tão bonita. Pode ser que tenha, toda a família tem um tio que faz brincadeira boba, né? O tio da suquita, o tio do pavê para comer. Não tenta mudar. Não adianta querer ficar se estressando. Eu já sei que é assim, se eu sei que eu vou me irritar ali, isso já é outra coisa. Então, peraí. Então, a primeira coisa, não crie expectativa, melhor festa de todos os tempos. Porque nunca vai ser tudo perfeito, então eu já não me frustro tanto. A outra coisa, não tente mudar ninguém. Olha só, então, tem aquele pente... Desculpa, gente, eu quando me solto, já acho que eu tô em casa e já falo, né, as palavras todas que viriam. Mas tem aquela pessoa mais cri-cri, mais chata, mais impliquentinha, mais reparadeira.
Não adianta eu querer mudar. Não vai ser no Natal. Quem mudou a vida inteira não vai ser no Natal que eu vou mudar alguém. Não tente consertar ninguém. Nessa época, é época de simplesmente ir e tirar o que tiver de melhor. Se tem alguém que eu acho que eu tenho mais dificuldade, não é a hora de eu fazer também acerto de contas. Outra dica, não tente fazer acerto de contas na festa de Natal ou de Ano Novo, na confraternização. Não é a hora. Tu vai pesar o clima, não vai resolver. E pode acabar com a festa de outras pessoas também. Então, vá sem tanta expectativa. Não tente mudar ninguém. Se é para mudar alguém, é a si mesmo. Que a única pessoa a quem a gente tem condições de mudar é a gente mesmo. Nem que seja para desenvolver tolerância. Tá? Todo terapeuta de casal e família conhece, né, essa frase que é: quando nós vamos para a nossa família de origem, nós costumamos ser sugados aos padrões anteriores, aos padrões infantis de relacionamento. O que isso quer dizer? Eu tô aqui na minha vida, eu sou uma adulta, coerente, sensata. Juntei, fui para casa dos meus pais, com os meus irmãos, a gente começa a se implicar, se cutucar, a agir como a gente agia quando era adolescente ou criança. Gente, é muito normal ficar mais regressivo. E não é que tu não vai dar uma escorregada, porque todos nós escorregamos, mobilizam as coisas do passado na gente. Então, mas se tu já for para essa confraternização sabendo disso, a tua tendência é dar uma segurada, se controlar, é dizer, eu não vou entrar. Se tem alguém que faz provocações, eu não vou entrar em provocação. Se eu não conseguir me segurar, então eu vou tentar desviar dessa pessoa, ficar mais com os outros que eu me dou melhor. Uma das dicas seria procure aliados, não é aliados em briga. Aliados são as pessoas com quem eu tenho mais afinidade. Gente, isso é em tudo. É em aula, é em trabalho, é em amizades, por que não na família? Também nas famílias nós temos pessoas com as quais nós temos mais afinidade. Então o ideal é a gente ficar mais perto dessas pessoas, porque vai nos deixar mais tranquilo, a gente vai aproveitar mais a noite e vai se estressar menos com alguns relacionamentos que não estão bem resolvidos e talvez não venham a ser, né? E não vai ser no Natal. Já falei sobre não sobrecarregar ninguém. Outra dica é: não entre em assuntos polêmicos. O que é assunto polêmico? Gente, não é na festa de Natal que a gente tem que ficar discutindo política, que pode ter metade para um lado, metade para outro lado, que é pra pau. Ninguém vai mudar ninguém. Ninguém vai convencer ninguém de nada. Nem religião ou coisa assim, se forem temas sensíveis naquela família. Negócios de família. Toda família trabalha numa empresa e tem que procure ali. É nessa hora que vocês vão falar dos negócios? De partilha? Não. Falem das coisas alegres, das memórias alegres, falem de planos, falem de sonhos, falem, sei lá, do especial do Roberto Carlos desse ano. Mas não entrem em temas polêmicos na noite de Natal ou na comemoração de Ano Novo. E, acima de tudo, vão com o intuito de aproveitar o que tiver de melhor. É diferente de ter expectativa. É dizer, o que eu vou ter? Eu vou me divertir. Eu vou aproveitar. Se aqui tiver um foco que vai me incomodar, eu venho mais pra cá. E vou fazer da minha noite a melhor possível. Essas são as dicas que eu daria para as relações natalinas, né? A confraternização de Natal. Para encerrar, eu tinha aberto, como eu abro toda segunda-feira, eu abri uma caixinha e teve 3 comentários aqui que eu vou partilhar com vocês. Um é meu aniversário dia 24, mas sem festa. Sinto falta da minha mãe. É uma pessoa com mais idade que colocou isso. Então, assim, quer dizer que não é adolescente, né? Mais idade tipo a minha, assim. Então, assim, gente, eu mais ou menos já falei sobre isso no início da live, quando eu falei dos lutos, né? Que sim, que a gente sente falta das pessoas que não estão, aquele lugar vazio na mesa fica evidente. O que a gente tem que cuidar é, quanto tempo faz que essa mãe faleceu? É o primeiro Natal sem ela?
É óbvio que tu vai estar mais mexido, vai sentir mais falta, mais saudade. Eu já comentei um pouquinho lá na caixinha, mas eu disse que comentaria mais aqui. Mas também a gente tem que pensar que vai chegando uma hora que a gente tem que começar a assumir, lidar com esse luto e dizer, eu estou vivo. Então passou o primeiro Natal, passou o primeiro do ano, né? Já faz o quê? É recém o primeiro, é mais complicado. Agora já faz 5 anos, 10 anos e a pessoa ainda tá sempre enlutado, sempre triste, sempre com essa falta. A gente tem que pensar, inclusive, em situações que a gente chama de luto patológico. Eu quero, qualquer hora, depois que passar o Réveillon, eu vou gravar uma live sobre... Uma live não, vou gravar um videozinho com algumas dicas sobre luto, sobre o que fazer quando se perde alguém, como lidar com essa situação, tá? Outra coisa, como ser sociável e ao mesmo tempo ser indiferente a pessoas tóxicas da família? Era outra pergunta. Bom, eu diria mais ou menos o que eu já falei. Tu já sabe que é tóxico? A gente não é obrigado a achar bom e estar disponível, se botar ali, né, para ser massacrado por ninguém. Não é porque é família, não. Então, se te faz mal, já vai sabendo que é tóxico, já não fica tão disponível, já te preserva um pouquinho mais. Tenta, não entra no jogo, também não entra em embate. A pessoa que tu sabe que é tóxica, que vai te incomodar, tá aqui. Ah, oi, tudo bom? Cara de paisagem, né? Não entra em embate, mas não fica. Não, mas eu quero falar contigo. Ah, eu vou ali dar oi pra tia, não sei das quantas, e vaza. Não tem que ficar grudado com essa pessoa. Te preserva, é o que eu diria. E pra fechar, Dani, amo o Natal, mas o Ano Novo é tão deprimente. Eu vou só concluir comentando aqui o que eu já falei na caixinha de perguntas, que é: depende muito dos registros de cada um de nós. Como foram os registros de infância? Como eram os teus natais? Eu até comentei com essa pessoa e disse, nossa, pra mim eu passei uma vida inteira achando o Natal deprimente e adorando o Ano Novo. Eu não gostava de Natal. Agora, de adulto, eu ressignifiquei, porque a gente consegue fazer isso, né? Agora eu já tô até gostando de Natal. Olha só. E Ano Novo eu continuo amando, mas os meus registros, meu Natal em família não era muito legal, não eram animados, não tinha comemoração, era tenso. E Ano Novo geralmente era na praia, daí depois já saía, já, sei lá, eu fazia rituais, depois tinha grupos de amigos na adolescência, era sempre no mesmo lugar. Então até hoje eu amo Ano Novo, principalmente se for na praia. Então, esta pessoa talvez tenha tido registros diferentes, talvez os natais eram mais comemorados, tem a questão de Ano Novo, que eu falei antes, o encerramento de ciclo, às vezes pode mexer com a gente, e a resposta em box que a pessoa me deu foi, eu tenho receio do ano que está por vir, do ciclo novo, então sim, do que vou dar conta, não vou dar conta, como vai ser. Então, talvez o que tem que ser olhado, se quiser ressignificar, é que é só um ritual de passagem. Que é importante para nós ter esses rituais. Fechou um ciclo, vamos começar o próximo. Mas que, na verdade, sabe, parece que dá um fôlego aqui, como um maratonista. Tá correndo, chega no quilômetro 19, a maratona é 21, e diz, é só mais um pouco, eu já tô sem fôlego. Daí dá para depois, descansa e começa outra. Só que as nossas maratonas, um ano vem encordoado no outro, uma maratona vem junto com a outra. Mas a gente precisa dessa sensação. Então, em vez de trocar pelo medo do próximo ano, talvez a gente poder trocar para, aliás, uma renovação, um fôlego, um respiro, novos projetos. Eu gosto muito de dizer que façam projetos, que façam sim, que coloquem, nem que sejam uns 4 ou 5 itens no papel, o que eu desejo para mim, pelo que eu vou batalhar no ano que vem, quais são meus objetivos, não com medo e não objetivos muito grandes e inatingíveis, mas coisas que vocês queiram atingir em vocês, que seja como um incentivo para o próximo ano, né? E a gente pode ir conotando, mas para pensar tem muito a ver com as nossas vivências e com os nossos registros de como nós vivemos essas fases ao longo da vida. Gente, 1h15, eu falei demais, eu achei que não ia dar 45 minutos hoje. Quero agradecer
a presença de cada um de vocês, dizer que quarta que vem tô aqui de novo, provavelmente, eu ainda não pensei no tema, se quiserem mandar sugestões, mandem, vou abrir caixinha segundas, então podem mandar inbox, mas eu pensei em falar sobre o encerramento de ciclo, sobre metas, sobre o que você deseja para a sua vida e para o próximo ano. Talvez seja isso, tá bom? Mas muito obrigada pelo carinho, pela participação, fico muito feliz de ler esses comentários, essas perguntas, e desejo a todos um ótimo Natal. Que seja feliz, que vocês lidem bem com as situações que vierem e que aproveitem cada momento, que tenham um Natal muito iluminado. Cada um de vocês, para todos nós. Beijos, beijos, Feliz Natal e até semana que vem. Obrigada, Márcia, ali agora, teu comentário.